aí. Eu já estou falando. Sim. Eu vou continuar falando para você. Ah. Agora. Melhorou? Melhorou? Ah, tá certo. Tá jóia, então. Obrigado aí, rapaz, porque senão eu ia pensar que o povo, os irmãos não falam nada, né? A gente não mandou nenhum sinal para a gente, ainda bem que o irmão avisou. Dá graças a Deus. Então, resolvido. Obrigado. Tá bom. Obrigado, mas agora tá tranquilo, né? Ah, tchau. Então, vamos começar, né? Começar tudo de novo. Não, eu não mostro. Bem, irmãos, vamos reiniciar o nosso culto. Agora a irmã Sônia está dizendo que está ouvindo. Graças a Deus, nós desligamos e ligamos o computador. É só um problema mesmo de técnico, né? Já está resolvido. Vamos começar orando. Nosso Deus e Pai, pedimos a tua bênção para o nosso culto, a tua direção, prepara os nossos corações para a tua palavra, para os louvores, prepara os corações dos irmãos em casa, em seus lares, que juntos possamos te prestar esse culto e que o Senhor o receba, ó Deus, aquilo que nós estamos apresentando na sinceridade do nosso coração. Nós te agradecemos, te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Vamos então cantar, irmãos, o hino 25. Agora que os irmãos estão nos ouvindo, vamos cantar o hino 25. 25 do cantor cristão. Que grande aborreceu seu amor, que Cristo nos mostrou, para se tornar o Salvador, a vida não negou. Oh, Deus, tão grande amor, se tão grande amor Cristo assim nos manifesta, que maravilha de amor Deus trouxe para Deus, e ninguém pois deve duvidar do seu grande amor, mas todos devem aceitar o amor do Salvador. Oh, Deus, tão grande amor, se tão grande amor Cristo assim nos manifesta, que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. O que esse amor de nós fará é nos verdadeiro ver. Mas Cristo em breve voltará e nos fará saber. Oh, Deus, tão grande amor, tão grande amor que Cristo assim nos manifesta, que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. Vamos cantar o 192, que aí fica só no final. 192, irmãos. 192.
Cristo veio dos santos céus, veio do mal salvar-nos. Dado foi pelo amor de Deus em nossa redenção. Por Jesus somente, salvo está o crente. Só por Jesus é que nós somos salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. Oh, que graça nos revelou quando Ele veio ao mundo. Compaixão sem igual mostrou a todo pecador. Sim, por sua morte temos vera sorte. Só por Jesus é que nós somos salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. Nem as lágrimas, nem a dor podem a paz ganhar. Nossas obras são sem valor para o perdão comprar. Sem pagarmos nada, vida nos é dada. Só por Jesus é que nós somos salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. Confiados em Cristo já, pleno perdão nós temos. Fez-nos nosso Pai Deus Jeová, filhos por adoção. Salvos nele estamos, glória a Deus entramos. Só por Jesus é que nós somos salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. Vamos cantar, porque os irmãos não ouviram o hino Oliveira Verdadeira. Espera aí, você está afastado da câmera. Você tem que... Espera aí, deixa eu... Era uma oliveira em ramo quebrado, e o chamuceiro ali foi enxertado. Esta oliveira é o meu Jesus, ele tem enxertado. Hoje tenho oliveira verdadeira, Jesus Cristo ele foi enxertado através da fé. Posso ver da frutos enxertado assim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Somos reinos
assim é daí, meu coração, mais um belo dia, tudo transformou, eu fui enxertado no meu Salvador, oliveira verdadeira, Jesus Cristo ele foi enxertado através da fé, posso eu dar frutos, enxertado assim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém. Nós vamos abrir a palavra de Deus, a carta aos Romanos, capítulo 6. Carta aos Romanos, capítulo 6. Começando com o verso 1. Romanos 1. Romanos 1. Aliás, Romanos 6, de 1 a 14. Romanos capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para o pecado morremos? Ora, porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele, com Cristo, na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Cristo o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça.
porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Irmãos, esse assunto, o assunto sobre o pecado, ele não é tão agradável. Muitas pessoas gostariam de ouvir a respeito de outros assuntos, menos a respeito do pecado. Mas não adianta ninguém querer fugir desta realidade. Porque a palavra de Deus e as experiências nos mostram que todos os homens e mulheres são pecadores. Porque todos pecaram, como fala aqui o apóstolo, e separados estão da glória de Deus. Agora, é importante que nós façamos uma diferença entre aquele que já reconheceu, tomou consciência de sua pecaminosidade, daquele que ainda não tomou consciência disso, ou acha que ele não é tão pecador assim, ou se é pecador, o seu pecado não é tão grave, tão hediondo, como se imagina. Agora, irmãos, qual é a diferença entre o comportamento do ímpio, ou seja, daquele que não admite, que não confessa, que não se quebranta diante de Deus, que vive na prática do pecado, e do crente, quando peca? Claro que nós estamos sujeitos ao pecado. O descrente, ele pergunta se Cristo perdoa nossos pecados e nós não estamos mais debaixo da lei, por não obedecermos por que não continuarmos pecando? Ou continuarmos na prática do pecado? Continuaremos pecando e Cristo continuará nos perdoando. Então, ele, o ímpio, descrente, transforma a prática pecaminosa num hábito, em alguma coisa normal e corriqueira. Olha a diferença entre aquele que já se arrependeu e já confessou os seus pecados. A atitude dele é a seguinte: Cristo levou sobre si os meus pecados. Eu sou, por natureza, pecador, mas não vivo na prática do pecado. Quando eu peco, eu sou convencido pelo Espírito Santo. O pecado me entristece e me tira a paz. Não sossego, não fico tranquilo, então, enquanto eu não confesso o meu pecado. Olha o salmista Davi, no Salmo 32, ele dá, por experiência própria, o seu testemunho. Ele fala assim: quando eu guardei silêncio, quando eu fiz silêncio, envelhecer os meus ossos pelo meu bramido todo dia, porque de dia e de noite a mão de Deus pesava sobre mim, e a minha alegria, o meu humor desapareceu, se tornou como sequidão de estio, como terra seca. Mas aí ele fala: confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri diante de Deus. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoas a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a Deus a tempo dele de podermos achar oportunidade do perdão, até no transbordar de muitas águas, estas não nos atingirão. Tu és, ó Deus, o lugar em que eu me escondo. Tu me preservas da angústia.
Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejas como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se descontrole ou você perca o controle sobre o animal. Os ímpios têm muitas dores, mas aquele que confia em Deus, a misericórdia o cercará. Oh, meus irmãos, que diferença, não é? Essa atitude, a atitude do penitente, daquele que se arrepende, daquele que confessa, enquanto que o ímpio, ou seja, aquele que não tem o temor de Deus, ele acha normal, acha natural a prática do pecado. E nós não podemos ter essa visão a respeito do pecado, porque foi o pecado que fez Jesus Cristo vir ao mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O apóstolo Paulo declara que tal atitude do descrente é um contrassenso. Se Cristo morreu para resgatar-nos do pecado quando somos perdoados, passamos a odiar esse pecado. E é isso que o salmista fala no Salmo 38. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Graças a Deus, quando o homem ou a mulher tem esta consciência e esta percepção a respeito da gravidade do pecado. Não podemos ser servos do pecado e, ao mesmo tempo, sermos servos de Cristo. Não é possível vivermos no pecado e, ao mesmo tempo, agradarmos a Cristo. Quando Elias chegou para derrotar os profetas de Baal, ele encontrou o povo com os corações divididos. O profeta, então, lançou um ultimato em 1 Reis 18, 21. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Ou, até quando você vai ficar em cima do muro? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Mas sabe qual foi a atitude do povo? O povo se calou. Em vez de tomar uma decisão de abrir mão daquela maldade, daquele pecado idólatra, eles se calaram, ficaram em dúvida. Será? Quem é que está com a verdade? É o Deus de Elias ou Baal? Olha, irmãos, nós precisamos tomar todo o cuidado, porque o pecado é como uma anestesia. Ele anestesia a mente e o coração do homem e da mulher. Nós precisamos encarar o pecado com um espírito, com um sentimento de revolta, porque foi assim que Deus tratou com o nosso pecado. Quando Cristo morreu, nós também morremos com ele. O batismo, como fala Paulo, é o selo de nossa participação nessa morte e nessa ressurreição. Os nossos assuntos e interesses, que antes de conhecermos a Cristo, giravam unicamente em torno do mundo, agora giram em torno do céu. Em Colossenses capítulo 3, Paulo fala que agora que estamos ressuscitados com Cristo, nós devemos buscar as coisas de cima e não as coisas que são da terra, porque nós já morremos e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Nos versículos 16 a 18, o apóstolo volta a dizer: não sabeis vós que
a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus que, tendo sido, falando aos crentes da igreja, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Meus irmãos, Cristo se esvaziou de si mesmo quando veio ao mundo na forma de homem e na forma de servo. Qual é a forma ou a realidade interior de um escravo? Como é que o escravo se comporta? Como é que o escravo se sente? Não significa apenas a sua maneira de agir, mas diz respeito especialmente ao coração e à alma do escravo. Quem tem coração de escravo não pode nunca se sentir insultado ou magoado quando seus direitos são retirados. Sua alma de escravo não guarda direito algum, visto que ele já pertence inteiramente a outra pessoa. E é isso que Paulo fala, não vivo mais eu. Isso se chama a lei da substituição. Eu deixei de viver para Cristo viver a sua vida em mim. O pecado, irmãos, ele tirou do homem sua verdadeira vida e liberdade e transformou o homem no escravo, transformou num dependente dele. A experiência de novidade de vida é uma experiência que acontece após morrermos com Cristo. No versículo 6, a Bíblia fala, Paulo fala que nós morremos com ele. Toda aquela bagagem do pecado foi levada para o túmulo e nós morremos com Cristo. E é interessante quando nós trabalhávamos com os índios, quando morre um índio, a família recolhe todos os seus pertences e embrulha junto com o defunto na mesma rede que ele é sepultado. Na vida espiritual, é assim que tem que acontecer conosco, irmãos. Toda a nossa bagagem, todas as nossas tralhas espirituais têm que ser sepultados com Cristo, têm que morrer com Cristo, meus queridos irmãos, porque senão não vale a pena. Infelizmente, muitos velhos homens continuam vivos em nossas igrejas. E como é que nós sabemos disso? Pelos frutos que eles produzem. E que frutos são esses? Egoísmo, inveja, ciúme, ira, maledicência, orgulho, infidelidade, rivalidade, contenda. Ó, meus irmãos, essa bagagem, esses frutos da carne, eles devem todos ser sepultados. Eles devem todos ser crucificados com Cristo. E nós devemos o quê? Comemorar, não é? Festejar esse velório espiritual, a morte de todos esses atos pecaminosos. E concluindo, andar em novidade de vida, irmãos, é trazer conosco a nova natureza, a natureza de Cristo. É mudar o nosso caráter, é brilharmos como luz e salgarmos pessoas e ambientes onde vivemos. Não adianta fazermos parte de uma bancada evangélica, de uma ordem de pastores evangélicos,
ou de cantar no culto, a ti seja consagrada minha vida ao meu Senhor. Se no trabalho esta pessoa é uma péssima funcionária, ou em casa dá mau exemplo e deixa um mau testemunho nos seus relacionamentos familiares. E olha o que diz a palavra de Deus para terminar na carta aos Filipenses, capítulo 4 e versículo 8. Filipenses 4, 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há virtude alguma, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, agora nós somos novas criaturas. Portanto, se somos novas criaturas, nossos pensamentos são novos, nossas palavras são novas, nossos sentimentos são novos, nossos relacionamentos são novos, nossos hábitos são novos, tudo novo. Aquele que está em Cristo, repita comigo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Está vendo, irmãos? Que coisa maravilhosa! Podemos viver em novidade de vida, podemos ter certeza de que a nossa vida pecaminosa foi levada para a cruz, e lá na cruz, o velho homem, o nosso velho homem, morreu com Jesus Cristo. Isso não pode sair da nossa cabeça e da nossa memória, porque quando nós nos esquecemos disso, nós corremos o risco de voltarmos às práticas pecaminosas. Vamos agora cantar o hino, o número 191. 191. Cento e 191. Oh, que mensagem cheia da compaixão de Deus, a do Evangelho Santo que nos conduz ao céu. Eis a nova, quem em Jesus confia, nele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria, incomparável graça, cheia de santo amor, que ao pecador perdido trouxe o bom Salvador. Eis a nova, em Jesus confia, ele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria, pois o pecado avilta, enche de escuridão, alma rebelde
mente errada, sob sua maldição. Está nova, em Jesus confia, Ele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria. Temos na cruz de Cristo bênção e salvação, porta da vida aberta, única redenção. Exa nova, que em Jesus confia, Ele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria. Amém, irmãos. Graças a Deus, vamos orar nesse instante, encerrando nosso culto. Eu falei no começo, os irmãos não escutaram por causa do problema do áudio, é que o pastor Esdras já divulgou, né, uma informação sobre a esposa, a Mili, que ela está reagindo bem, está melhor, né, está respondendo ao tratamento, e vamos continuar orando pela Miriam, né, para que Deus possa restaurá-la, possa recuperar a sua saúde, em breve ela possa voltar para casa. E também falamos sobre o pastor Dinelci, lá do Rio de Janeiro, que continua em coma, mais de 30 dias, em estado de coma. Os irmãos não cessem de orar pelo pastor Dinelci, para que Deus possa, se for da vontade dele, tirá-lo do coma e que ele possa voltar para a sua casa, para o seio de sua família, com a sua saúde recuperada. Vamos orar nesse instante. Pai, queremos te agradecer pelos louvores e pela tua palavra nesta noite. Te agradecemos, Pai, pelos irmãos em casa, em seus lares, que participaram desta live, estiveram conosco, louvando, cantando e acompanhando, Pai, as leituras de tua palavra. Nós pedimos, Pai, que o Senhor continue abençoando o teu povo, abençoando as famílias de tua igreja, abençoando os nossos irmãos, ó Pai, em outras cidades, em outros municípios, ó Pai, que o Senhor esteja cuidando, confortando, curando, suprindo as suas necessidades, Pai. Pedimos por aqueles lares onde ainda não tem o conhecimento da tua palavra. Pedimos também pelos familiares dos nossos irmãos, cônjuges, filhos, sobrinhos, tios, cunhados, concunhados, que ainda não se converteram. Ó Deus, tem misericórdia dessas pessoas, Pai, que o teu Espírito possa transformá-las, que o Senhor possa alcançá-las com a tua graça, possa, ó Deus, buscá-las como ovelhas perdidas, Senhor, neste mundo tenebroso. Queremos, ó Pai, continuar orando pela Miriam, esposa do pastor Esdras, que o Senhor ajude a tua serva naquele hospital, que o Senhor possa restaurar-lhe a saúde, que o Senhor abençoe os médicos e enfermeiros que estão cuidando dela, Pai, de todos os doentes dos hospitais, Senhor. Também te pedimos, Senhor, que o Senhor conforte o coração do pastor Esdras e dos seus filhos nesse momento difícil, ó Deus, longe de sua mãe e de sua esposa. Também oramos, Pai, intercedemos pelo pastor Dinelci, lá no Rio de Janeiro, que o Senhor tome o teu servo em tuas mãos, que o Senhor o tire daquele estado de coma, possa, ó Deus, restaurar-lhe a saúde e devolvê-lo, ó Deus, em condições, à sua família, à sua igreja, Pai. Cuida dele, de sua igreja e dos seus membros da família. Pedimos ao Senhor por todos os enfermos, por todos os doentes, espalhados por todo o mundo. Dá-nos a tua bênção
Dá-nos a tua proteção no restante desta semana. Cuida dos teus filhos. Cuida das famílias de tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, irmãos, a todos vocês. Tenham uma boa semana. Até quarta-feira, às 19h30, se Deus assim nos permitir.